Todo mundo sabe, né, que um dos pontos mais delicados da nossa vida é exatamente a convivência. Convivência é a fonte das nossas maiores alegrias, sem sombra de dúvidas, mas também dos nossos maiores problemas. E parece que nessas convivências mais próximas é exatamente onde o atrito aumenta. Talvez porque não tenhamos os cuidados necessários nessa proximidade com parentes, com familiares, com amigos, para não ferir suscetibilidades, para não atropelar determinados protocolos que podem gerar rompimentos, que podem gerar feridas. Então vamos falar um pouco a respeito de família, amigos e como a filosofia que fazemos em Nova Acrópole pode ajudar a aperfeiçoar essas duas relações. A convivência ela é difícil porque nós não podemos mudar os demais. A única coisa que podemos fazer é mudar a nós mesmos. O estoicismo, que é uma escola que está tanto em moda, não é? Ele costuma dizer que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Não depende de nós, por exemplo, fazer com que as pessoas mudem agora, do jeito que a gente quer e para se transformarem naquilo que a gente quer. Isso é uma decisão da pessoa, se ela quer se transformar, se ela quer se modificar, em que direção vai ser essa transformação. Nós podemos dar exemplo, nós podemos incentivar, aconselhar, mas não podemos obrigar ninguém a mudar. Então, se eu tenho um atrito de convivência, o que eu posso fazer? O que está inteiramente sob o meu poder? Mudar a mim mesmo, de tal maneira que esse atrito se suavize, de tal maneira que essa convivência se torne viável. Nós temos que saber que, existe inclusive um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Esse ditado não deixa de ter uma certa verdade. Quando nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas, entendendo como elas são, claro, colocando limites, mas sabendo aceitar as limitações, valorizar o que elas têm de melhor, enfim, quando sabemos nos relacionar com os demais, quando nós mudamos e aprendemos a nos relacionar com os demais, podemos amenizar muitos dos conflitos, mudando apenas a nós mesmos. Então vamos começar falando a respeito da família. Veja bem a questão da família. A nossa convivência é muito próxima. Às vezes os espaços são muito exíguos. E essa convivência próxima faz com que muitas vezes a gente perca uma certa formalidade que é necessária no convívio humano. Vocês podem dizer, não, formalidade é o fim, formalidade quebra a espontaneidade, formalidade é artificial, não é natural. Não é verdade. Nós, quando queremos o bem de uma pessoa, nós nos vestimos da melhor maneira para estar com ela, nós arrumamos a nossa casa da melhor maneira para receber a visita dela, procuramos dar o nosso melhor. Formalidade nada mais é do que escolher as formas adequadas, as formas mais belas, as formas mais agradáveis, por amor ao outro e por respeito ao outro. Então, muitas das formalidades básicas da convivência, nós muitas vezes abolimos quando há muita intimidade. Uma intimidade que às vezes ultrapassa, inclusive, um certo espaço de privacidade que deveria ser mantido. Então, você repara que às vezes os nossos familiares se queixam. Você, quando vai falar com um conhecido, com uma pessoa, com um amigo, fala de um jeito. Quando vai falar comigo, fala de qualquer maneira. Nós ouvimos esse tipo de reclamação. E por que fazemos isso? Porque ao falar com as pessoas que nos são mais íntimas, nós usamos qualquer maneira, qualquer forma. Nós acostumamos a achar que a proximidade vai abolir todas as formalidades e que podemos ser de qualquer maneira. E ser de qualquer maneira significa, em geral, ser da pior maneira. Ou seja, sermos bruscos na nossa entonação, usarmos palavras que às vezes são grosseiras, que podem ofender, ou seja, apelamos para aquilo que temos de pior. Isso é uma primeira coisa que a gente deveria procurar abolir. Aconselho aqueles que não conhecem que leiam Confúcio, leiam os Analetos. Confúcio fala muito a respeito desse cerimonial da vida, das formas adequadas para cada coisa. Tá? Então, na intimidade mais próxima tem que ter forma? Até aí, Lúcia, tem. Aliás, eu recomendo uma coisa para você. Quando esteja sozinho consigo mesmo, tenha forma. Não se desrespeite. Não se coloque de qualquer maneira, o seu corpo de qualquer maneira. Tenha respeito até por si próprio, que dirá por aqueles que estão mais próximos de nós.
Então, um excesso de informalidade que nós tomamos como natural, muitas vezes é a fonte de muitos equívocos e de muitas confusões, né? Então, o excesso de intimidade pode gerar desrespeito, invasão do espaço do outro, descortesia e outras espécies de informalidades prejudiciais. Então, imaginar as pessoas que eu amo deveria ser aquelas a quem eu destino as melhores formas, aquelas a quem eu falo da maneira mais adequada, da maneira mais bela, aquela a quem eu escolho as melhores palavras, aquelas para quem eu me apresento oferecendo o meu melhor, porque é próprio do amor oferecer o melhor. Tá? Então, quando fazemos esse discurso arrumadinho para pessoas de fora, não é por amor ao outro, é mais por manter uma imagem nossa. Nós temos que aprender a ter amor a nós mesmos e às pessoas à nossa volta e escolher as melhores formas por causa disso, por dignidade e não simplesmente por querer manter uma fachada. Isso é um dos elementos fundamentais. Tá? Convivência familiar é uma convivência de longo prazo, portanto ela exige uma tolerância inteligente. O que significa isso? Uma tolerância que não se excede a ponto de você suportar coisas que não deveria suportar. Sei lá, digamos que você tenha um familiar que de repente decai, degringola na vida e se torna um criminoso. Eu não tenho por que tolerar estar próximo de um criminoso. Eu não tenho por que tolerar coisas tão indignas assim. Portanto, a tolerância tem limites, mas ela tem que ser muito praticada. Nós temos que reconhecer os limites do outro, saber incentivá-lo a superar esses limites, mas incentivá-lo da maneira correta, sem confrontá-lo, sem agredi-lo, ajudá-lo através do exemplo, ajudá-lo através de falas bem colocadas, no momento certo, de uma tal maneira que possam ser bem recebidas. Ou seja, para que uma convivência de longo prazo seja mantida, você tem todo um protocolo, todo um cuidado para não provocar feridas inúteis, para não gerar rompimentos inúteis, para usar as melhores condições, os melhores momentos, as melhores palavras, para tentar ajudar o outro a crescer. E saber que o outro tem limitações, pode superá-las, pode alargá-las, mas limitados todos nós somos. E vamos ter que aprender a conviver com isso. Limitados todos nós somos. Podemos ampliar os nossos limites, mas rompê-los completamente é algo próprio de um sábio, e não seremos sábios tão cedo assim. Tá? Então, aprender a conviver com limitações, ajudar a superá-las, mas ter bastante tolerância, bastante paciência. Um relacionamento de longo prazo exige isso. Uma outra coisa que é fundamental é que, nesses espaços pequenos entre as pessoas, tem que se saber guardar a privacidade. Criar, respeitar e guardar a privacidade. Um dos problemas que tivemos, por exemplo, durante a pandemia, foi exatamente porque, às vezes, em casas pequenas, todos tiveram que ficar lá dentro ao mesmo tempo. Crianças, esposo, esposa, coisas que raramente aconteciam no dia a dia. E os espaços foram muito invadidos. Ou seja, às vezes as pessoas não tinham um momento de solidão, um momento que pudessem ficar ali se dedicando ao trabalho delas, sem muitas interrupções. Isso gerou muitos problemas. Muitas vezes orientei as pessoas durante a pandemia quanto a isso. Mas isso não é só uma questão de exceção, é uma questão de vida como um todo. Tem determinadas coisas da nossa vida pessoal que têm que ser resguardadas, que nós não devemos romper essa privacidade mínima, porque é desagradável, nos expõe, é desagradável para nós e para o outro, por muito íntimo que seja. Os cuidados com a nossa higiene pessoal, os nossos elementos mais privativos, mais próprios da nossa personalidade, têm um espaço que é só nosso e que isso tem que ser preservado, ainda que haja uma convivência muito estreita, de espaços muito estreitos. Saber se colocar da melhor maneira diante do outro e reservar aqueles momentos mais desagradáveis que a vida física exige para a privacidade. Saber criar um ambiente onde você sempre se mostra da melhor maneira possível para o outro. Isso não é artificial, isso não é fingir, isso é amor. É querer dar o seu melhor para o outro. Então a privacidade tem que ser respeitada. Por muito íntimos que sejamos, a privacidade tem que ser respeitada. E os nossos filhos que começam a crescer, entram aí na pré-adolescência, na adolescência, têm também a privacidade deles. Temos que saber protegê-los, mas sem devassar a vidinha deles.
Deixar que tenham, que vão construindo também os seus espaços. Protegê-los sem serem invasivos em excesso. Saber quando é necessário aproximar mais, quando é necessário deixar um espaço, o seu diário, o seu contato com os amiguinhos com quem você confia, aquele espaço ali você não tenta invadir, porque é agressivo. E ensinando cada um a criar a sua privacidade. É claro que às vezes temos que entrar para protegê-los dentro de um computador, numa relação que a gente acha suspeita, e isso, quando é necessário, não se discute. Mas quando não há essa necessidade, respeitar inclusive dos jovenzinhos que vão crescendo a sua privacidade. Isso é uma questão de respeito pessoal básico, que nós temos que resguardar para nós e respeitar nos outros. Bom, como a filosofia pode nos ajudar nessas questões tão delicadas da convivência em família, que provocam tantos atritos? Nós, em Nova Acrópole, sempre trabalhamos com algumas orientações que ajudam muito. Vejam bem, primeiro, confiança na vida e aceitação dos desafios que nos cabem. Se eu confio na vida, eu sei daquilo que dizia o imperador Marco Aurélio, estoico: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, eu não fico com aquela dúvida: essa família eu caí aqui por engano, essa não é a família que eu gostaria de ter, essa é a família que você necessita ter. Se você nasceu aqui é porque existe uma necessidade de experiência dentro desse contexto familiar. Portanto, aceite-o. Considere-se como um integrante dele e veja o que você pode fazer por esse contexto familiar. Por muito que ele possa te parecer árduo em algumas situações. Não nascemos onde nascemos por acaso. Não pertencemos à família, ao país, ao momento histórico que pertencemos por acaso. Existe uma lei da necessidade que nos coloca naquele ponto onde mais podemos aprender e onde mais podemos ajudar também. Então, temos que aceitar, esse é o contexto, essa é a família a qual eu pertenço. Como eu posso interagir de maneira a me preservar e a ajudar esse grupo também, no máximo que eu possa, a crescer, a estar o mais harmonioso possível, a estar o melhor possível. Evitar excluir pessoas. Como eu falei para vocês, às vezes pode acontecer. Tem, sei lá, aquele primo que caiu numa marginalidade violenta. É claro que eu não posso manter relação com uma situação tão degradante assim. Mas, na medida do possível, quando as situações não são tão radicais, nós temos que procurar encontrar uma distância e um ritmo onde tudo se harmonize. Eu sempre falo a respeito do Sol com os planetas. O Sol sustenta todos os planetas, sustenta a vida na Terra, mas como é que ele se relaciona com os planetas? A distância certa e o ritmo certo. Se algum aproximasse demais, torraria tudo, não tornaria viável, por exemplo, a vida, arrebentaria tudo. Se o ritmo fosse muito intenso, não, cada um na sua órbita, no seu ritmo, na sua proximidade, ou seja, cada coisa no seu lugar. Quando você encontra o lugar certo, talvez um ritmo menor, não nos encontrarmos tão frequentemente, talvez uma distância um pouco maior, ou seja, não morarmos talvez no mesmo ambiente, uma distância e um ritmo onde seja possível conviver com todo mundo. Vamos nos encontrar em tais e tais circunstâncias, não vamos ter uma intimidade tão constante que um possa ferir o outro, enquanto não consigamos harmonizar essa relação. Então é como o Sol com os planetas, é uma questão de distância e de ritmo e você não precisa excluir ninguém ou quase ninguém. Consegue harmonizar-se com todas as pessoas. Aceitar limitações e saber reconhecer méritos. Não existe nada que ajude mais, que faça com que você tenha mais abertura com uma pessoa do que reconhecer os méritos dela. Todo mundo é dual. Ela pode ter defeitos, pode ter limitações, e imagine que eu quero ajudar essa pessoa a superar essas limitações. A abertura que eu crio de confiança é reconhecer o que ela tem de bom. Quando eu reconheço o que ela tem de bom, ela confia, ela se abre, ela percebe que trabalhamos a favor dela. E aí, com muita sutileza, podemos entrar naqueles momentos específicos, apontando alguns pontos que poderiam ser melhorados. E ela sente que isso é para seu benefício. Que você não quer confrontá-la nem quer feri-la, você quer ajudá-la. Então, reconheça os méritos de todo mundo, faça com que as pessoas saibam aquilo que elas têm de bom. Isso vai criar um ambiente muito mais propício para ajudarmos as pessoas a mudarem. Reconhecer como um dever teu ajudar o grupo a crescer.
Ou seja, eu vou estar nos ambientes onde está o grupo, sei lá, no jantar que vou ter hoje à noite, ou naquele domingão em que toda a família se reúne. Eu sei quando os assuntos estão derivando para alguma coisa atritiva. Saiba se colocar de uma maneira que você corte esses andamentos. Entre com um assunto que não tem nada a ver e corte aquele andamento. Evite que as conversas, você pode interferir para que esses pontos de encontro sejam mais harmoniosos. Entre com um assunto que corte aquele andamento que está sendo dado à conversa. Corte quando a conversa decai muito para coisas muito vulgares, ou seja, você pode se comprometer em, pelo fato de você pertencer a esse grupo, melhorar o nível do grupo. Entrar sabendo interromper quando as coisas estão degringolando para um lado que normalmente prejudica o grupo. Isso é uma arte que pode ser praticada. Ter sempre aquele assunto, falar do tempo, falar de alguma coisa, onde você entre com esse assunto e interrompa quando as coisas vão degringolando para um lado que você está vendo que não vai ser muito bom. Quando você se compromete em melhorar o nível do grupo, você sabe exatamente quando é prudente interferir. Que mais? Criar pontos de encontro onde a harmonia prevaleça. Ou seja, tem aqueles pontos de encontro cerimoniais, por exemplo, um Natal, uma Páscoa, valorize isso. E alguns mais constantes, né? De vez em quando, sei lá, os domingos em família. Esses pontos de encontro, procure torná-los o mais harmoniosos possíveis, através da tua presença. Procure fazer com que as pessoas se alimentem, se valorizem. Esses momentos de encontro são muito valiosos para estreitar laços de respeito, de afetividade. São momentos realmente cerimoniais. Procure fazer com que esses pontos de encontro sejam valorizados. Não fique sempre fugindo disso. Isso tem uma importância para esse grupo. De vez em quando você tem que estar ali, estar nesses pontos de encontro, mas procurando preservá-los no maior nível possível, interferindo para que eles aconteçam no melhor nível possível. Reforçar solidariedade e compaixão dentro dos limites da dignidade. O que significa isso? Reforçar solidariedade e compaixão é fazer com que todo o grupo saiba que todo mundo vive crises, todo mundo vive problemas, de repente um perde o emprego, o outro tem um problema pessoal sério. Saberem todos que estejam onde estiverem, o grupo estará solidário ajudando. Haverá solidariedade, haverá compaixão. É claro que existem exceções. Como eu falei para vocês, os limites da dignidade são uma pessoa que decaiu para algo muito radical, não dá para a gente acompanhar, seria absurdo. Mas as crises da vida, essas que às vezes nos deixam em buracos afetivos, em buracos financeiros, em situações delicadas, essas pessoas têm que sentir que nós estamos ali para isso, que temos compaixão, que temos solidariedade, que temos vínculos que jamais nos deixarão sozinhos. Isso é uma das coisas mais preciosas que existe dentro de uma família. E nós vamos ver que dentro da amizade também deve existir esse mesmo elemento. Solidariedade, compaixão, quando ganhamos, ganhamos juntos, quando perdemos, perdemos juntos. Estamos juntos nessa, temos vínculos, vínculos reforçados conscientemente pelo grupo. Bom, e agora falando sobre as amizades. Amizade já é uma coisa diferente. Amizade não é uma coisa tão fácil assim de se construir. Ela é construída, ela não é encontrada gratuitamente. Eu encontrei uma pessoa, estabeleci uma relação. Você estabeleceu um contato, um coleguismo, que pode cessar daqui a pouco. Você não encontra mais, nenhum dos dois se procura. Ou uma circunstância qualquer afasta um do outro e nunca mais ouvem falar um do outro. Um contato ocasional, ou uma convivência por motivos de trabalho ou qualquer coisa assim, pode gerar um coleguismo que pode ser promovido a uma amizade ou não. A promoção à amizade tem que contar com afinidades e admiração mútua. Ou seja, como diz Cícero lá no seu livro sobre a amizade, uma verdadeira amizade estabelece-se em função daquilo que cada um tem de melhor. Ou seja, eu admiro muito o caráter dessa pessoa. Olha como é honesto, olha como é íntegro. Olha como é uma pessoa boa, solidária, como ajuda as pessoas à sua volta. Ou seja, a verdadeira amizade se estabelece por uma admiração, por valores comuns, por afinidades em coisas muito elevadas. E uma vez que essa amizade se estabelece em relação a esses pontos, ela perdura tanto tempo quanto perduram esses pontos. Se eu nunca deixar de ser generoso, se eu nunca deixar de ser honesto, eu nunca perderei esse amigo. Porque é em torno disso que nós nos unimos.
Então, ela é estabelecida em torno das nossas maiores virtudes. A gente se une para o que a gente tem de melhor. Muito cuidado com as uniões por aquilo que a gente tem de pior, que é aquilo que a gente poderia chamar de um comparsa. Nós nos unimos para compartilhar defeitos. Às vezes coisas mais graves, às vezes coisas mais banais. Tem pessoas que se reúnem só para fazer críticas, só para fazer fofocas. Evidentemente, elas estão se unindo para aquilo que tem de pior. Então, uma puxando a outra para baixo. Isso nunca será uma amizade. Uma amizade se estabelece em relação àquilo que a gente tem de melhor. E um amigo sempre é um motivo para a gente querer ser melhor do que somos. É sempre um motivo para querermos honrar os nossos valores. Eu tenho um amigo, eu tenho que merecê-lo, porque é uma pessoa boa, que honra tais valores e eu também honro. Por isso sou amigo dele. Portanto, uma verdadeira amizade é um motivo para que a gente cresça, para que a gente se mantenha e vá ainda mais além. Independe da distância, isso é uma coisa curiosa. Quando é uma verdadeira amizade, você pode estar em 2 países diferentes, pode passar muito tempo. Quando você fala com essa pessoa, é como se tivesse estado com ela ontem. Esse contato é um contato muito próximo, de coração, e você sente que aquela pessoa te compreende perfeitamente. Você pode colocar o seu ponto de vista sobre as coisas, ainda que a vida dela tenha tomado uma outra direção, mas ela compreende o seu posicionamento diante das coisas porque ela compreende os seus valores. Portanto, é possível uma intimidade de pontos de vista, uma intimidade de compartilhamento da vida muito elevada. É possível estabelecer reflexões muito profundas, isso é uma das coisas mais bonitas da amizade. Meu professor em Nova Acrópole, o professor Luiz Carlos Marques, ele tem o hábito de falar de uma coisa que eu acho muito interessante, que são os 3 tipos de reflexão. Nós temos um tipo de reflexão mais básica, que é a reflexão moral, onde nós checamos se nós estamos sendo coerentes com os valores morais, como a honestidade, a integridade, a verdade. Eu tenho necessidade de me integrar a esses valores que não são da sociedade, são meus, são da minha intimidade, são meus, eu necessito deles. Ou seja, eu tenho uma reflexão constante a respeito de quão moral eu estou sendo. E isso é o básico, é o fundamental. Chega um determinado momento, a gente tem uma reflexão que não é mais só moral, é filosófica, que é aquela que busca a verdade, a veracidade. Aí eu começo a perceber se eu estou sendo autêntico na vida, se eu estou sendo eu mesmo ou se estou usando uma máscara, se eu estou expressando a minha verdadeira identidade no mundo ou se eu estou simplesmente fazendo uma fachada para que as pessoas pensem algo de mim. Ou seja, a reflexão filosófica busca a veracidade, busca distinguir o verdadeiro do falso, a reflexão moral, o certo do errado. E temos ainda uma reflexão mais elevada, que é a reflexão espiritual. A reflexão espiritual é aquela que busca distinguir o que é real do que é ilusório, o que é permanente, eterno do que é passageiro. Ou seja, uma reflexão muito mais elevada. As verdadeiras amizades devem subir de preferência até essa reflexão espiritual. Essa é a pessoa que você tem para discutir a respeito do que você pensa da justiça, do que você pensa que é válido na vida. Essa é a pessoa para você discutir sobre o que é o bem, o quanto você está sendo coerente, o quanto você se sente uma pessoa realmente de bem. Essa amizade é a pessoa onde você pode chegar à reflexão mais elevada. Ela é um ponto de encontro da tua consciência naquele nível mais elevado que ela chega. Portanto, o ideal é que a gente tenha uma amizade que nos leve em todas essas reflexões, de preferência até a mais elevada delas, que é a reflexão espiritual. Por isso são tão sagradas e tão especiais as amizades. Por isso Cícero fala delas como um dos maiores privilégios que podemos ter na vida. Mudanças de direção na vida não podem abalá-las, conquanto que o respeito a valores comuns se perpetue. Ou seja, o outro vai ser médico, ele era meu amigo, sei lá, na juventude, ele foi ser médico, eu fui fazer outra coisa, fui trabalhar, sei lá, numa fábrica de alguma coisa. Os destinos mudaram muito, mas se ambos respeitam os mesmos valores, se ambos continuam trabalhando sobre as mesmas bases morais, filosóficas, espirituais, a amizade não é afetada por nada por essas mudanças de direção na vida. Você não é aquela pessoa com quem ele vai discutir tecnicamente a medicina, porque isso qualquer colega de profissão ele faz. Você é aquela pessoa com quem ele vai discutir as questões profundas da vida, como ele se sente diante da vida, como ele tem sentido, se tem crescido ou não.
E isso independe do que cada um faz. Ou seja, as direções diferentes que se tomam na vida não afetam uma verdadeira amizade. As questões fundamentais que a amizade compartilha ficam sempre intactas. Tá? E são as questões mais importantes a serem tratadas. Tá? Então não depende de irmos os dois numa mesma direção profissional ou morarmos próximos ou qualquer coisa desse tipo. A honestidade e confiança suficiente para que um possa apontar os caminhos equivocados que o outro está tomando, ou seja, não há demagogia. É claro que não se vai fazer isso de qualquer maneira, tem que ter tato, tem que ter diplomacia, mas é obrigação de um amigo te falar quando ele vê que você está tomando uma decisão que vai levá-lo para uma situação terrível, que vai levá-lo para um buraco existencial. Ele tem a obrigação de te alertar, ele tem a obrigação de te dizer, rapaz, não vá por aí. Isso não vai dar certo. O que você está fazendo vai te prejudicar tremendamente, vai desmontar todo o teu esquema de vida. Isso atenta contra os seus valores, não faça. Isso é obrigação, não é nem possibilidade, é obrigação de um amigo dizer. E tem que haver respeito na maneira com que se diz, mas tem que haver também confiança para que o amigo aceite isso do seu amigo, aceite ouvir isso do seu amigo e tome de bom grado e leve em consideração. Uma vez que é aquele que compartilha o mais íntimo da tua alma, ele quer o teu bem. Portanto, ele tem que poder dizer quando vê que você está tomando decisões equivocadas. E você ter confiança suficiente para ouvir e levar em consideração. E vice-versa. Que são uma das funções mais importantes da amizade. Um poder alertar o outro quando erros graves são cometidos. Isso é fundamental. Tá? Então, confiança, diplomacia, mas que isso seja feito. Não há condicionamentos nem exigências de favores. Se você não fizer tal coisa, eu não sou mais seu amigo. Se você não tomar tal atitude, não sou seu amigo. Não se pode exigir isso numa amizade. Ah, se você não me der tal coisa, não me fizer tal favor, não sou mais teu amigo. Esse tipo de condicionamento mata a amizade. Se você faz alguma coisa pelo seu amigo, faz por uma generosidade natural e não porque ele exija isso de você. Ah, você é meu amigo, tem que fazer isso. Não. Isso contamina e mata a amizade. A doação, a generosidade numa amizade tem que ser algo natural, um impulso natural. E um não pode exigir do outro que ele seja coisas que ele não pode ser. Tem que aceitar as limitações do outro. Não, ou você muda de postura, tem certas posturas que dá para mudar, tem outras que não, que nesse momento, para mim, são impossíveis de serem mudadas. Que alguém não pode violentar aquilo que eu posso fazer em nome de uma amizade. Seja muito cuidado com as exigências que se faz em nome de uma amizade. Algumas delas são absolutamente incompatíveis. Muito cuidado quando uma pessoa, uma verdadeira amizade, não vai acontecer isso, mas uma pessoa exige que você seja cúmplice de algum erro que ela está cometendo. E isso é algo suficiente para extinguir uma amizade. Nós somos amigos para crescermos juntos, não para cairmos juntos. Eu sempre uso uma expressão que eu acho sensacional. Para crescer, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Ou seja, ninguém pode exigir que você se comprometa com o erro que ele está adotando. Então, tem certos códigos, certos protocolos necessários para que uma amizade seja sadia. Ninguém exija do outro mais do que pode e deve ser feito. Que a generosidade seja espontânea e natural. Que existe sempre entre amigos, mas espontânea e natural. Vitórias e derrotas são sentidas juntos. É claro, quando uma pessoa, sei lá, teve uma derrota na vida, perdeu alguma coisa, o seu amigo vai sofrer junto com você, vai sentir essa dor junto com você. As tuas vitórias ele vai saborear como se fossem deles. E isso é a beleza da amizade. É um compartilhar de corações tão profundo que as tuas vitórias são vitórias dele. Ele vai pular de alegria do outro lado, como se fosse ele mesmo. As tuas derrotas são a dor dele, ele vai sofrer do outro lado. Por quê? Existe uma intimidade de coração muito profunda. E isso é uma das coisas mais belas que a amizade pode oferecer. Algumas vezes as pessoas dizem que a gente descobre quem são os amigos nas dificuldades. E é verdade. Nas dificuldades, quando estamos nas situações mais críticas, a maioria das pessoas somem. Ficam aqueles com quem você tem um vínculo verdadeiro. Esses são os verdadeiros amigos. Se você cai, ele está junto com você e sofre junto com você. Não que você caia por ter cometido um crime, por ter tido intenção, e aí já é uma coisa delicada que tem que ser examinada. Mas você caia por alguma das adversidades da vida, tem algum fracasso, nisso ele vai estar com você.
sempre. Aí nas vitórias também. Bom, o que a filosofia pode fazer em nome da amizade? Como ela pode nos ajudar? Porque hoje está ficando cada vez mais raro ter amizades assim. Recentemente eu publiquei uma série de vídeos falando sobre o livro da amizade de Cícero e algumas pessoas comentavam dizendo: puxa, mas hoje não existem mais essas amizades. Não existem porque a gente não constrói. Se a gente construir, elas existem e têm um valor excepcional. Como é que a filosofia pode ajudar a construir essa amizade? Como em Nova Acrópole a gente ensina a construir essas amizades? Bom, a primeira coisa, nós ensinamos a estabelecer valores como referencial de vida. Ou seja, quem eu sou? Eu sou uma pessoa comprometida com justiça, com fraternidade, com bondade. O referencial que eu tenho é um referencial de valores. Meu sentido de vida é chegar cada vez mais próximo desses valores. É evidente que quando você tem essa afinidade com valores, é muito mais fácil você estabelecer uma amizade com outra pessoa que também o tenha. Ou seja, compartilham essas buscas de elevação, compartilham essas buscas de aperfeiçoamento, podem chegar a uma reflexão espiritual juntos. Tá? Então a filosofia ensina a estabelecer um sentido de vida, um propósito de vida em função de valores universais, de valores humanos profundos. E é em função desses valores que as amizades se estabelecem. Se você tem, você pode vir a ter um verdadeiro amigo. Se você tem valores como meta, você pode vir a estabelecer uma verdadeira amizade. Procure elevar a consciência humana para as questões mais essenciais da vida. A filosofia é uma puxada para que você pense naquilo que é essencial. Ela é uma puxada para que você suba lá o terceiro tipo de reflexão, para que você não fique apenas se afogando naquelas coisas mais básicas, cotidianas, mas que pare e pense o valor que tem todas essas coisas diante da morte, o valor que tem todas essas coisas diante da dor da humanidade, diante daquelas coisas que são reais, que são verdadeiras. Que valor tem essas coisas pequenas com as quais eu estou lidando? Se eu estou direcionando a minha vida para algo que pode ajudar, que pode somar, se a minha vida está tendo sentido, a filosofia está sempre puxando a tua consciência para essas questões. Portanto, ela te ajuda a ter esse ponto de compartilhamento com um verdadeiro amigo. Ela puxa a tua consciência para esse território onde amizades verdadeiras se estabelecem. A função da filosofia é puxar nossa consciência para cima, fazer com que elevemos a nossa consciência até um nível verdadeiramente humano. Portanto, ela vai te puxar para o território, para o terreno onde as amizades se estabelecem. O que mais? A filosofia ensina a desenvolver virtudes essenciais para a convivência, tais como empatia, confiança, solidariedade e compaixão. Coisas fundamentais. O verdadeiro amigo é aquele que tem a capacidade de vez em quando se colocar dentro do seu problema, vendo o problema como você vê. Ele tem essa capacidade de se transportar para dentro do contexto da tua situação, para tentar ver coisas que você não está vendo, para tentar te ajudar com ângulos que você ainda não está contemplando. Ou seja, exige uma empatia muito grande para que um sinta o outro e um possa ajudar o outro. Empatia hoje é algo muito raro. Empatia não é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar no marco psicológico do outro, vendo o mundo como ele vê, com os valores que ele tem, com o contexto que tem. Porque se eu me coloco do jeito que eu sou no lugar do outro, eu não vou entender nada do que ele está vendo. É tentar entender esse contexto psicológico do outro, colocar-se ali dentro, para poder ajudá-lo a ver coisas que ele ainda não está vendo, mas a partir do ponto de vista dele. A filosofia nos ajuda a aprofundar muito no conhecimento do ser humano, para que a gente possa desenvolver virtudes como a empatia. E, evidentemente, também confiança, solidariedade e compaixão. Quanto mais conhecemos o ser humano, quanto mais nos comprometemos com a humanidade, mais temos essas virtudes. E isso é, ou digamos assim, o manual da filosofia. Nos ajudar a nos comprometermos com a vida, nos ajudar a nos comprometermos com a humanidade. Filosofia desenvolve o senso e a inteligência para que as relações se mantenham dentro de uma margem saudável. Ou seja, o bom senso e a inteligência para que você não ultrapasse nada que possa ser invasivo na vida do outro, não ultrapasse nada que possa fazer com que você pese na vida do outro, que você possa entrar de mau jeito e possa feri-lo de alguma maneira. Ou seja, a filosofia te ajuda a desenvolver discernimento, porque inteligência é isso.
intereleger, escolher dentre, discernimento, saber escolher a melhor postura, saber escolher a melhor forma para falar, saber quando você está começando a ser invasivo, quando está passando dos limites, ou seja, essa coisa delicada de pesar e medir a forma como você se relaciona com o outro. Filosofia ajuda a desenvolver essas virtudes tão requintadas que ajudam a gente a costurar esse tecido de uma convivência sadia. Filosofia ajuda a trabalhar a dignidade para que a gente saiba até onde pode ir. Ou seja, eu me respeito, eu tenho, diante da minha consciência, eu sou digno, portanto, eu não posso, em nome de um amigo, ir até os abismos. Eu sei até onde eu posso ir. Se ele resolve descer até um abismo de falta de valores, eu não posso ir atrás em nome de uma amizade. Tem certas coisas que a minha dignidade não me permite. Portanto, a filosofia nos protege, porque faz com que a gente construa uma dignidade da qual não se pode abrir mão nunca. Ela nos protege de algum excesso que alguma falsa amizade possa gerar, porque uma verdadeira amizade não gera isso. Em suma, o que a gente pode dizer de tudo isso? Filosofia, verdadeira filosofia, é amor à sabedoria e à verdade. Dá veracidade e maturidade aos relacionamentos. Se você busca sabedoria, você se torna uma pessoa cada vez mais madura. Se você busca a verdade, você se torna uma pessoa cada vez mais veraz. Ou seja, ela vai desenvolvendo em você as condições para ser aquele amigo que toda pessoa precisaria ter. E ser digno, então, de uma amizade que possa ajudar ambos a crescerem, que possa ser fator de soma na vida de ambos. Porque é exatamente isso que uma amizade tem que ser. Uma amizade é quando duas pessoas juntas crescem muito mais do que cresceriam separados. Se você tem veracidade, se você tem maturidade, você é digno de uma amizade à sua altura. Desenvolve uma visão mais correta de si mesmo, que pode ajudar a combater o egoísmo, a arrogância e a vaidade. A filosofia te ajuda a ver onde você está sendo egoísta, arrogante, vaidoso. É muito difícil ser amigo de pessoas assim. Uma pessoa muito vaidosa vai exigir que você esteja o tempo todo elogiando ela, isso é desagradável. É difícil ser amigo de uma pessoa excessivamente vaidosa. Um pouco vaidosos todos nós somos, mas excessivamente vaidosa, excessivamente arrogante, excessivamente egoísta, que só pensa em si próprio, é pouco provável que essa pessoa tenha verdadeiros amigos. Ninguém suporta isso por muito tempo. Alguém que fica girando em torno dos seus interesses, dos seus problemas, daquilo que ele é, daquilo que ele quer, e não ouse levantar o rosto para olhar para cima, para olhar para o outro, para olhar para o mundo à sua volta. Esse tipo de defeito, quando é muito radical, tende a gerar a solidão. A pessoa pode estar cheia, se ela tem poder, ela pode estar cheia de aduladores, mas amigos provavelmente não vai ter nenhum. Porque ela é muito, digamos assim, ela repele as aproximações profundas. São defeitos que repelem a aproximação de contatos mais profundos, laços mais aprofundados. A filosofia nos ajuda a buscar a unidade como valor fundamental, o que é essencial para relações harmoniosas. Ou seja, sempre considerar que em qualquer ambiente onde eu esteja, eu tenho que ser um fator de harmonia. Eu tenho que procurar fazer com que aquilo seja mais uno, mais harmonioso possível. A filosofia nos ensina a valorizar a unidade como atributo de Deus por excelência. Todos nós caminhamos para a unidade. E todas as virtudes que trabalham para a unidade são as fundamentais nesse momento. Como já falamos, solidariedade, compaixão, empatia são virtudes que trabalham para a unidade. A capacidade de promover a harmonia trabalha para a unidade. Portanto, a filosofia nos ajuda a entender isso e a valorizar isso. O universo vem da unidade e volta para ele. E quanto mais crescemos, mais temos que ser capazes de gerar harmonia nos ambientes onde nos inserimos. E isso se espera de um homem com um grau de maturidade, com um grau de sabedoria. Filosofia amplia nossa capacidade de geração e expressão de sentimentos verdadeiros, ajudando-nos a criar laços mais profundos e duradouros. Ou seja, a filosofia gera autoconhecimento. Portanto, ela vai ajudar você a entender o que são verdadeiros sentimentos e estabelecer sentimentos mais profundos. Porque uma relação familiar, uma relação de amizade, exige sentimentos reais e não meramente expressões afetivas passageiras. Sentimentos reais, profundos, daqueles que atam laços que, segundo dizem algumas tradições, são eternos, nem a morte é capaz de romper.
O homem precisa ser maduro para ter sentimentos profundos e verdadeiros. O homem superficial só terá expressões afetivas superficiais. Não podemos dar aquilo que não temos. Se nós não temos autoconhecimento e profundidade em relação a nós mesmos, não teremos sentimentos profundos, não teremos pensamentos profundos, portanto, as nossas relações não serão profundas. Esse mergulho dentro de si próprio para procurar desenvolver aquilo que temos de melhor, para procurar nos conhecer e nos aprimorar, é o convite fundamental da filosofia. Ela nos ajuda nesse aspecto. Portanto, o homem mais profundo tem relações muito mais profundas, sentimentos muito mais duradouros, sentimentos que atam laços que não podem ser dissolvidos por qualquer coisa, laços muito duradouros. A filosofia nos ajuda a perceber e valorizar os protocolos da vida, para que possamos nos colocar da forma mais bela e adequada por respeito ao outro. Ou seja, ela nos ajuda a entender esses cânones, como se dizia na Grécia, os cânones de Apolo, os protocolos da vida. Ou seja, o que é mais harmonioso, o que é mais belo, a maneira como eu me coloco diante das pessoas, de forma a gerar nelas bem-estar, gerar nelas simpatia, gerar nelas um estado de espírito positivo. A filosofia nos ensina a gerar formas agradáveis, não por falsidade, mas porque nós amamos a beleza, porque nós amamos a pessoa que está diante de nós e queremos oferecer o nosso melhor para ela. Então ela vai nos ajudar a reconhecer o que é a beleza e como promovê-la em todos os detalhes da nossa vida. A filosofia realfabetiza para que nós saibamos usar as palavras de maneira adequada. É realmente um processo, eu usei esse neologismo, né? Realfabetizar, acho que não existe essa palavra, mas significa exatamente isso, pegar as palavras que a gente achava que sabia, descobrir o verdadeiro significado delas, descobrir quando usá-las, aprender a se comunicar de uma maneira que não seja agressiva, mas que seja mais profunda, mais objetiva, expresse exatamente aquilo que a gente quer expressar. A filosofia vai mergulhar conosco na essência das coisas, na verdade das nossas palavras, dos nossos sentimentos, para que a gente entenda o que a gente está expressando e possa se expressar da melhor maneira possível. Possa usar essa arte da comunicação de forma a dar ao outro exatamente aquilo que eu quero dar ao outro. Ou seja, conhecer o significado das palavras que eu estou usando é fundamental. Nós vivemos um momento histórico onde está tudo muito esvaziado, onde a gente já não sabe muito bem o que diz quando expressa determinadas palavras. Enfim, esse é o papel da filosofia, gente. Eu poderia dizer que a filosofia é a arte de viver como seres humanos e, como tal, qualifica toda a nossa vida. Filosofia é a arte de viver como seres humanos e, como tal, qualifica toda a nossa vida. Ou seja, o que fazemos em Nova Acrópole, filosofia prática, filosofia maneira clássica, filosofia para a vida, é exatamente para que você tenha um melhor relacionamento na sua família, um melhor relacionamento com seus amigos, crie amizades melhores, mais duradouras, mais profundas, crie laços mais profundos com seus familiares, saiba respeitá-los, saiba conviver dentro dos limites da harmonia. Tudo isso faz parte daquilo que a gente chama da arte de viver humanamente bem, que foi a função para a qual a filosofia nasceu. É isso que eu gostaria de colocar para vocês e eu espero que essas pequenas dicas gerem reflexões que possam melhorar esses pontos de contato seu, possam melhorar a sua convivência. Muito obrigada e um grande abraço para todos.